Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham aqui, e principalmente nesse debate que a gente tem feito em relação a essa forte queda na arroba do boi e a forma como essa queda aconteceu num ritmo bastante acelerado aí nas últimas semanas, a gente ouviu várias teorias, várias explicações na tentativa de entender essa movimentação, por que ela foi tão rápida e como ela aconteceu, enfim, aonde ela começou. E agora a gente vai conversar com o Caio Toledo. Caio Toledo Godoy, ele é consultor em gerenciamento de riscos da Stonex e ele tem uma teoria também bastante interessante de ser ouvida, que essa queda foi promovida principalmente por um recuo da demanda, o arrefecimento da demanda interna em função de uma queda, né, do poder aquisitivo da população com a redução do auxílio emergencial. Vamos entender direitinho essa teoria do Caio, até para a gente poder saber o que vai acontecer, o que pode acontecer a partir dessas informações com o preço da arroba daqui para frente. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você acha, então, que o problema todo não está na exportação, não está, enfim, no dólar, está na questão da demanda interna, Caio? Explica melhor a sua teoria para a gente. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Na nossa análise aqui, que a gente tem feito ao longo desses últimos 8 meses, nós temos observado bastante, prestado muita atenção na questão do auxílio emergencial e seus impactos no preço de tudo no Brasil, tá? Principalmente quando falamos de alimentos. Nós sofremos um aumento muito forte do valor disponível de recursos na economia e isso acabou rebatendo na inflação de todos os alimentos no Brasil. Obviamente, há um choque de oferta, mas esse aumento da base monetária no Brasil acabou influenciando em muito a alta de tudo. E a carne bovina, obviamente, não estava fora desse contexto. O que aconteceu de outubro para cá? Nós tivemos uma primeira redução do auxílio emergencial de R$600 para 300, onde nós observamos que o poder aquisitivo da sociedade diminuiu, porém o preço dos alimentos não acabou recuando. Então as pessoas tinham menor renda para comprar produtos ainda extremamente caros. Se a gente for pegar a carne, por exemplo, em novembro nós tivemos uma alta de 6,54% na inflação de carne pesquisada pelo IBGE, quando falamos de IPCA. Então a carne estava extremamente cara e o poder aquisitivo das pessoas tinha diminuído já R$300. O que isso acabou impactando? As pessoas pararam de comprar carne no valor que elas estavam comprando até tempos atrás, porque elas tiveram, de fato, uma redução no poder de compra. E isso acabou impactando toda a cadeia, porque se você tinha um varejo que tinha travado com relação a preço, essa paralisação do varejo passa para o atacado e o frigorífico acaba observando suas rentabilidades que estavam em termos médios positiva, recuando até um certo ponto onde ele fala o seguinte: olha, eu não consigo pagar mais pelo boi, porque a carne não remunera mais, porque como a carne travou lá no varejo, isso passou para o atacado e os frigoríficos acabaram ficando com as margens extremamente apertadas e até negativas. Então, esse recuo do auxílio emergencial contribuiu muito para a queda da arroba. Tem, obviamente, outros fatores? Tem. O câmbio é um deles, porque até a exportação, que era algo extremamente positivo, principalmente no mercado asiático, começou já a não ser algo tão positivo com um câmbio abaixo de 5,30. Então, ali, quando a gente observou o câmbio abaixo de 5,30, a gente começou a perceber que as exportações, dependendo do país específico e do corte, não eram tão vantajosas. Então, eu tenho falado muito para os nossos clientes que ano 2020 foi um ano onde o Brasil aceitou preço e o mercado internacional aceitou o volume. Então, e o câmbio ajudou a gente, porque lá fora você vendia mais barato, só que o câmbio ajudava e você conseguia vender volume. Aqui no Brasil você não vendia volume, mas porém o preço era muito atrativo. Então você acabava produzindo para o mercado doméstico alguma parte justamente porque o mercado brasileiro não aceitava volume, mas estava aceitando preço. O que agora não acontece mais. O mercado brasileiro não aceita nem mais volume e nem mais preço. E lá fora, o mercado internacional continua aceitando volume, mas também não aceita preço, principalmente com a queda do câmbio. E nesse contexto, o que aconteceu?
está sobrando mais carne, Caio? O que justifica, de repente, aí, essa pressão mais rápida nas cotações? Porque no caso específico da carne no atacado, foi um movimento muito rápido, né, de queda nas cotações, né? Na verdade, o movimento de alta que, assim, ele é algo extremamente novo, e eu acho que ninguém esperava, que era o impacto que gerou o auxílio emergencial no preço de tudo. Então, a gente vê que o auxílio emergencial, de fato, sustentou muito o preço do arroz e das proteínas. Só que com a redução dele, a primeira redução dele, nós vimos que o impacto foi muito rápido, né? Então, as pessoas já não aceitavam comprar aquilo, porque vamos imaginar uma família que ganhava R$600 e comprava, por exemplo, um corte de dianteiro, ela tem redução de R$300. Ela ia lá no supermercado, bom, eu queria comprar carne, quanto que está? A carne está mais cara ainda, carne de boi. Bom, eu vou partir para frango, porque suíno também subiu. Então a gente viu que teve uma migração forte para frangos e também para ovo, que estava no processo inverso. A gente pegar desde o início do auxílio emergencial, o preço do ovo, ou a inflação de ovos, estava em queda e das proteínas no geral em alta. E esse processo agora começa a reverter. O ovo volta a subir, a proteína bovina começa a cair, a suína começa a cair e de frango começar a recuperar um pouco mais, porque está tendo essa migração de cortes bovinos e suínos para carne de frango, que estava na relação de troca ainda extremamente positiva. Então, o mercado doméstico é um ano muito atípico, né, porque nós tivemos isso, mas na nossa leitura aqui, o auxílio emergencial foi que sustentou muito o preço da carne, que contribuiu e muito para a sustentação da arroba. Então, quando caiu, o castelo de cartas acabou desmoronando. Quando você reduz o valor do auxílio emergencial, você percebe que o consumidor já não está mais disposto a pagar tão caro. Isso reflete no preço da carne no atacado. Como é que foi essa queda, Caio? Como é que ela oscilou? Como é que ela aconteceu? Essa queda, a gente começou a notar, porque os números do varejo eles acabam tendo um pouco de lentidão na saída, mas a gente percebia através do atacado que a gente tem ali na mão, conversando com os próprios frigoríficos, distribuidores, que o varejo travou, o supermercado conseguiu absorver um pouco dessa trava de preço, então ele estava vendendo mais barato, continuando a comprar carne cara, até o momento falou o seguinte, olha, eu não consigo comprar mais carne nesse valor. Na hora que isso bateu no atacado, o atacado começou a cair. Então, nós tivemos uma redução de 10% da carne no atacado em mais ou menos 30 dias. E se a gente for pegar e comparar isso, a arroba também caiu 10% no período de 30 dias. Então, a gente percebe que o movimento da carne está rebatendo, sim, de fato, no preço da arroba. E na minha leitura, específico, particular, por causa disso que eu não consigo acreditar em coisas do passado, como eu falava, quem puxou a arroba foi a China. Quem puxou a roupa sempre, na minha visão, é o mercado doméstico. Obviamente, China ajuda demais, principalmente quando o brasileiro não aceita volume. Porém, quem dita ainda as regras no mercado bovino é o mercado doméstico. Muito bem. Bom, hoje a gente tem uma carne no atacado sendo negociada a quanto, Caio? Hoje, eu cheguei a ver, semana passada, nós chegamos a observar negócios pequenos a R$16,50, mas hoje colocariam aí mais ou menos próximo a R$16,70, R$17. E isso paga um boi de quanto, Caio? Isso pagaria um boi de 250 a 260, mais ou menos. Depende se faz mercado externo, se não faz mercado externo, se tem desossa, se não tem desossa. Mas vamos colocar que hoje o preço está bem justo entre o preço da arroba e o preço da carne. E você trabalha com uma arroba? Trabalho com uma arroba hoje em São Paulo a 260. 260. Com premiação chegando a 265, 267. 265 é o meio do caminho aí, digamos, então. Isso. Depende, né? 2005 a gente está falando um animal China, 2005 a 2067. Uhum. Então, a premiação China ainda traz um pouco a arroba para cima. Muito bem. Agora, Caio, dentro dessa sua teoria, se existiu aí um limite de compras para o consumidor em função da redução do auxílio emergencial, o que pode acontecer com os preços, primeiro, da carne e qual a possibilidade desse preço da carne também respingar no preço da arroba, Caio, daqui para frente?
O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acho que a grande questão é a que a gente mais está almejando a resposta é qual será o impacto do fim do auxílio emergencial no preço da carne bovina. E isso deve acontecer em janeiro. Nós não sabemos dessa resposta, mas nós sabemos que a redução já gerou um impacto. Agora, o fim vai gerar qual impacto? Essa é a grande dúvida. Porque eu acho que está dado que o mercado não tem dado para janeiro suficiente para atender uma demanda que nós já tínhamos. Por exemplo, em janeiro nós teremos uma redução de abate de queimas dada a margem da cria, nós teremos pouco animal confinado, animal a pasto ainda não vai estar pronto, então a oferta de gado ela vai ser restrita. Agora, essa falta de gado restrita ela pode ser suficiente ou não, dado a necessidade do frigorífico. Então, a grande dúvida é o seguinte: vai faltar oferta? Vai ser bem reduzida. Agora, como vai funcionar a demanda? E, principalmente, como vai funcionar o preço da carne bovina perante o fim do auxílio emergencial? Mas a gente viu até agora uma tendência de queda, e como você bem explicou, com a redução do poder aquisitivo da população, a tendência é de continuar caindo. Então, dá para ter essa conclusão? Sim. Mas nós vamos observar se essa redução já veio e agora ficará estável, ou teremos mais uma redução, né? Então, existe a possibilidade de a carne recuar mais de janeiro? Não, possui, e muito, principalmente no cenário que o coronavírus pode aumentar, propagar ainda mais a disseminação e isso acabar impactando mais o consumo, por exemplo, de food service e etc. Porém, a gente está ainda nessa dúvida porque a gente não sabe qual vai ser o impacto, mas nós sabemos, se a gente olhar no retrovisor, que teve impacto sim quando teve a primeira onda de paralisação dos coronavírus. Agora, Caio, a queda no atacado está sendo constatada, mas e a queda no varejo? Ela está acontecendo? A gente observa que o varejo não é que ele está caindo, ele parou. Se a gente pegar o índice, a gente pega pelo Instituto de Economia Aplicada aqui do Estado de São Paulo para observar o varejo, a gente observa que vários cortes caíram em novembro, tá? Alguns acabam tentando, mas a maioria dos dianteiros caiu. E é engraçado o movimento, se a gente for pegar no varejo, que o preço da carne bovina cai, porém a carne de frango ela tem uma leve recuperação. Então a gente consegue nitidamente perceber uma migração dos cortes dianteiros para o frango. Os cortes de valor agregado, a picanha, eles até acabam não sofrendo, tá? Porque eles acabam sendo um pouquinho mais inelásticos do que os cortes dianteiros, muito pelo perfil de consumo. Mas a gente percebe que o dianteiro tem alguns cortes que acabam sofrendo e há uma certa migração para a carne de aves, que se a gente for ver por relação de troca, continua favorável. Mas você acha que a queda da carne ela pode potencializar a queda da arroba? Sim, com certeza. Agora, só que a quanto a gente não sabe. Até a Bolsa de Valores, hoje ela parametriza o mercado de janeiro a 252, vamos colocar R$250, falar número redondo. Não seria um recuo mais ou menos de R$10 na arroba de hoje até o fim de janeiro. Agora, a gente vai precisar ter mais informação, principalmente da reação do mercado interno perante o fim da trimestral, para poder entender se isso aqui está barato demais ou caro demais. Muito bem. Bom, a gente entendeu, então, que ainda tem algumas dúvidas a serem respondidas aí daqui para frente, principalmente em relação à demanda, né? Como vai se comportar a demanda diante de uma redução ainda mais de recursos, de dinheiro aí no bolso do consumidor. Agora, Caio, hoje saiu também o número do IBGE de abate de bovinos no terceiro trimestre de 2020. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre foram abatidas 7,7 milhões de cabeças de bovinos, que seria uma quantidade 9,5% menor do que a obtida, do que a comparada com o terceiro trimestre de 2019 e 4,6% acima da registrada no segundo trimestre de 2020. É o resultado mais baixo para um terceiro trimestre desde 2016, segundo o IBGE. Como é que você vê esses números? E esse abate, ele está ligado a uma questão
da redução de oferta de animais para serem abatidos, ou teve realmente um comportamento retraído da demanda que justificou esse abate, Caio? Então, a gente acompanha mais os números divulgados pelo mapa do que IBGE, até pelo atraso que tem IBGE. Então, isso daí já tinha sido constatado por nós aqui, essa redução significativa, assim, se eu comparar, né, ano contra ano, até contra o segundo TRI teve uma recuperação, mas teve uma recuperação até porque lá, se a gente for pegar o segundo TRI, teve o mês de abril, que teve uma redução muito forte do abate, por férias coletivas em algumas unidades, etc. e tal, porque foi bem o começo do coronavírus aqui no Brasil. Agora, essa queda do abate, na nossa leitura, está muito mais ligada à falta de demanda do que à falta de oferta. Obviamente, tem algumas localidades, Rondônia, norte do Mato Grosso, Tocantins, Pará, que tem assim, algumas unidades que sofreram muito pela falta de oferta, que era a seguinte conta: bom, o número de gado que eu tenho aqui disponível, eu não consigo preencher as minhas escalas, eu tenho que trabalhar de maneira ociosa, vou pagar num boi extremamente caro, porque se eu quero boi e não tem boi, eu vou ter que pagar mais por ele, então não vale a pena eu continuar trabalhando nessa unidade. Então, obviamente, tem alguns pontos, principalmente mais ligados ao norte do Brasil, que, de fato, a falta de oferta de gado acabou impactando na queda do abate. Mas, em um contexto geral, o Brasil é mais uma percepção de... O frigorífico fala o seguinte: bom, quanto eu preciso abater para poder sustentar o preço da carne aqui no Brasil, para não ficar com muita carne sobrando no mercado, porque o brasileiro não aceita volume, e eu poder atender ao mercado externo. Eu preciso produzir tanto. E eles continuaram produzindo aquele montante, porque eles sabiam, se caso eles quisessem aumentar mais ainda o abate, eles correriam o risco de sofrer uma queda no preço da carne devido ao aumento de produção de carne bovina e também uma alta da arroba, porque a oferta estava restrita. Por quê? Aí entra nessa conta a questão de fêmeas, questão de animais confinados, que esse ano 2020, para quem comprou boi esse ano e confinou, a priori as margens não estavam tão positivas, insumo caro, reposição cara, etc. Então, na minha percepção, eu acho que temos lugares pontuais que a falta de oferta acabou contribuindo para uma queda do abate, mas Brasil falaria de uma redução da demanda. Quer dizer, se tivesse mais demanda, teria boi para atender essa demanda tranquilo? Olha, teria. Obviamente, alguns pontos não teria, né? Mas se a gente falar Brasil, teria. Agora, você teria que pagar mais caro por esse boi. Então, eu sou da percepção que faltar boi, não tem boi, acabou o boi. Não acabou o boi. Agora, por quanto você paga nesse boi? Esse é o grande ponto. Até por uma questão de horizonte, né? Então, até a nossa leitura, a percepção é uma coisa muito interessante. A maioria dos confinamentos utilizam a curva B3 para poder programar e para poder tentar planejar como vai ser o seu preço, né? Confinamento ao longo do ano, né? Porque ele olha ali e vê se vale a pena ou não o confinamento. Mas, obviamente, nós tivemos a pecuária, quem tinha animal já de casa, quem começou em 2020 com animal em casa, foi um ano extremamente positivo. Então, assim, boi tem, agora por quanto se vai pagar nele? E aí quem sempre dá essa resposta vai ser a demanda. Olha, a demanda aceita tanto, o público vai aceitar tanto. Muito bem. Bom, então, de uma forma geral, como é que a gente encerra 2020 e como é que a gente começa 2021 e quais são as perspectivas, principalmente, para 2021, Caio? Legal. Assim, se a gente for olhar, 2020 parece que acaba mal, mas foi um ano extremamente positivo. Obviamente, teve aumento de custo, teve para todo mundo. Porém, se a gente for comparar preços de 2019 contra 2020, foi um ano extremamente positivo. Agora, 2021, o que esperar de 2021? Na nossa leitura, primeiro tri, muito provavelmente vai ser um primeiro tri sofrido, né? Mas acho que também vai ter uma adequação das outras etapas da pecuária. Então, cria e recria, sofrendo um pouco também de preço igual a Anguera sofreu, coisa que a gente não observa tanto por enquanto. Então, acho que vai ter uma queda dos preços na reposição, acho que primeiro tri. E de lá em diante, nós já acreditamos numa retomada do preço da arroba, mas uma retomada muito mais sustentável do que nós sofremos em 2020. Então, uma retomada de preço baseada em continuidade do movimento de exportação, tá?
e um mercado doméstico em franca recuperação. E aí sim, quem vai puxar todo mundo vai ser a demanda por volume, por crescimento econômico, etc. Né? Não vai ser simplesmente uma inflação de preço. Vai ser, não, uma economia retomando, a população voltando a ter dinheiro, o desemprego voltando a cair, franca recuperação econômica e assim potencializando o preço de tudo. Então, carne para cima, aí arroba para cima, e a gente está trabalhando com preços para 2020 superiores a 2019, obviamente, se eu falar em média, seria obviamente média superior a 2020. Muito bem. Tá aí, então, Caio Toledo analisando o mercado do boi aqui para a gente. Obrigado por enquanto, Caio, pela participação aqui conosco. A gente vai voltar a conversar e a trazer mais detalhes desse mercado que está intrigante, principalmente nessa reta final, essa queda muito rápida das cotações e, mais do que isso, como o ano vai iniciar. O Caio colocou aqui uma porção de interrogação para a gente prestar atenção aí nesse início do ano e a partir das respostas para essas perguntas, a gente começa a ter mais fácil um cenário pela frente. Mas, de qualquer forma, de forma mais geral e mais básica, é um primeiro trimestre ainda um pouco complicado e a partir daí o mercado se desdobrando aí de forma positiva em função de uma recuperação econômica aí do país. Na análise do Caio Toledo, isso ficou bastante claro aqui para a gente. Meu caro, obrigado, viu, Caio? Volte sempre. Obrigado, Sandro. Boa tarde aqui, boa tarde a todos. Tá aí, Caio Toledo, Stonex, trazendo informações do mercado do boi aqui para a gente. Vamos aos preços, vamos ver o mercado futuro lá na B3, como estão em andamento as negociações lá na B3. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Dezembro caindo, R$ 256,70, 0,35%. Janeiro, R$ 251,65, queda de 0,32%. Já fevereiro dá uma certa estabilizada, R$ 249,90, alta de 0,12%. E o maio, olha aí, R$ 243,90, alta de 0,56%. O mercado, portanto, está trabalhando com uma perspectiva de patamares abaixo de 250 aí ao longo dos primeiros meses de 2021. O boi gordo, indicador CPEA, fechando ontem a R$ 265,30, uma queda de 0,56%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, também aqui no Notícias Agrícolas.